Boa noite, minhas queridas irmãs, meus irmãos, Boa noite. todos aqueles que nos ouvem aqui, e todos aqueles nossos irmãos desencarnados que estão no plano espiritual, todas aquelas pessoas em dificuldade que passam pelo nosso pensamento, né? Todos aqueles que precisam, às vezes, são ignorados aí, os moradores de rua, né? Velhinhos dos asilos, criancinhas de orfanatos, estão tantos, né? Que Jesus esteja com cada um, esteja também em nosso meio, né? Que Deus possa estar aqui integrando Jesus, iluminando, trazendo a sua luz, e que a gente possa, como foi falado aqui na página, também se converter nesse ponto de luz em prol da melhoria da humanidade, da melhoria do nosso planeta Terra. Bom, o tema de hoje é o que já foi lido aqui desse livro, o livro chama Roteiro, e a gente vai tentar aqui trazer o capítulo 30, que se intitula Renovação. Esse livro é de Emmanuel, na psicografia do Chico. Emmanuel traz nesse capítulo a nossa renovação moral individual, né, mostrando isso como um imperativo para que a gente possa alcançar, né, para que todos os espíritos encarnados e também desencarnados, né, possam alcançar dentro do planeta Terra nossa evolução, né? É uma abordagem importante que alcança todos os espíritos do planeta Terra. Nós aqui que estamos aqui, aqueles desencarnados que estão aqui nos ouvindo, enfim, todo aquele que está nessa condição espiritual, né, de prova, expiação, essas lições valem, né? E aí, na grande verdade, né, a lei divina, ela nos impõe, né, o progresso espiritual, né? E como que acontece o progresso espiritual? Através do domínio das nossas más tendências. Quando a gente consegue fazer isso, né, a gente começa a caminhar nesse nosso progresso espiritual. E para isso, para que a gente caminhe nesse progresso, nesse domínio das nossas más tendências, a gente precisa trabalhar o que? A nossa transformação moral, né? E ela requer que a gente busque o quê? Que a gente busque a nossa reforma íntima, né? Que é aquilo que eu sempre digo, que os espíritos fazem tudo por cada um de nós, mas não fazem a nossa reforma, porque ela é questão de cada um, né? Para que a gente, através da revisão dos nossos pensamentos, nossos sentimentos, das nossas atitudes, né, com base nos ensinamentos do Evangelho de Jesus, a gente caminhe nessa situação. Bom, então a gente já começando aqui no próprio livro do Emmanuel, né? No início aqui a gente temizou isso, embora o livro não traga temizado, no item 1, o Emmanuel vai dizer que as revelações dos espíritos convidam naturalmente a ideais mais elevados, a propósitos mais edificantes. Para as inteligências realmente dispostas à renunciação da animalidade, quer dizer, a essa reforma íntima, né, para aqueles que querem fazer, né, e eu vi, no caso nosso, a gente está aqui, não estamos aqui ouvindo isso à toa, ninguém veio aqui para passar uma hora, todos têm aqui um objetivo, né, todos nós, elas são sublime incentivo à renovação interior, modificando a estrutura fluídica, porque quando eu me renovo interiormente, eu mudo o meu entorno, né? Eu mudo aquela energia que está no meu entorno para uma condição melhor, né? Isso aí é mostrado em qualquer situação dentro da doutrina espírita, que a nossa psicosfera é fruto dos nossos pensamentos, né? E nessa situação, o ambiente mental meu e daqueles que comigo estão. E aí, nessa lição, o Emmanuel nos convida aqui a ideais mais nobres, né? Mais elevados. Ele mostra a necessidade que a gente venha mudar a nossa forma de vida, a nossa forma de pensar, de agir, para que a gente possa buscar aquelas atitudes mais edificantes, né? Retirando de todos nós o véu da ignorância, né? Que essa ignorância que ele fala é de desconhecimento, né? Porque quando a gente conhece, né? Como disse Santo Agostinho, conhece-te a ti mesmo. Então, esse conhecimento vai nos possibilitar uma situação melhor, né? E aí, nessa circunstância, né, que a gente caminha nessa situação, o espírito cresce, né? Porque ele sai dessa animalidade e vai atingir um padrão espiritual muito melhor, refletindo nessa condição aquela orientação segura para que a gente possa caminhar, né, para fazer escolhas, né, e paulatinamente vai crescendo, né, vai mudando as nossas atitudes, né. É muito comum falar assim, poxa, eu fazia isso assim, 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 hoje não faço mais. Fulano fez tanto e hoje não faz mais. Depois que entrou para aquele centro espírita, depois que... Mas é isso, porque a gente começa a ser tocado, né,
não é que ninguém fala, não, a gente começa, em cada um de per si, começa a pensar e caminhar de outra forma. Bom, e aí, a gente sabe, né, não pairam dúvidas nenhuma, de que o plano espiritual ele conhece as nossas limitações, ele sabe quem somos nós. Ele sabe a nossa condição espiritual, né, as nossas limitações, né? Ele sabe que nós não vamos fazer mudanças meteóricas, né? Mas ele espera que cada um de nós, né, que parta de cada um de nós aquela iniciativa, né, e aquele esforço para que a gente possa ser melhor, né? E com isso ele investe em nossas possibilidades, ele, o plano espiritual, né? Para crescimento, que é exatamente tudo isso que Emmanuel traz hoje nessa página desse livro, né? E que condiz com o quê? Como ele diz, com a renúncia da animalidade, né? E essa animalidade, a animalidade de desconhecimento espiritual, nossa condição ainda muito materializada, que prejudica a nossa elevação moral. Bem, então lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, trazendo um pouco da filosofia espírita, Kardec perguntou lá para os espíritos, já falando sobre o homem de bem, no capítulo 17, item 3. E aí Kardec vai dizer que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua pureza. É bom, humano, benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens ele vê apenas irmãos seus. E aí, quando a gente vê esse conceito, não é fácil para ninguém, nenhum de nós que estamos encarnados aqui no planeta Terra, talvez para um Chico Xavier, que era um espírito elevado, né? Essa questão da gente ser hoje um homem de bem. Mas lá nos 4 Evangelhos de Rustem, no volume 1, ele fala, o Rustem traz o homem de boa vontade, que tem a ver com a nossa condição, né? Ele diz que os homens de boa vontade são os que se consagram ao serviço do Senhor, não vivendo em retiro ou fazendo macerações, mas consagrando a inteligência, a força, o tempo ao bem dos seus irmãos, glorificando o Senhor pelo trabalho, pela prece, pelo coração, pela caridade, pelo amor. Então, essa situação aqui é o que nós já tentamos fazer, ou já estamos fazendo, já temos feito, né? E é que não é impossível, né? Mais fácil do que aquilo que traz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, porque nós chegaremos lá, nesse conceito do Evangelho segundo o Espiritismo, mas ainda não, nesse momento eu acredito que ainda não, né? Mas a gente sabe o quê? Que, por outro lado, não, então o dia que eu chegar lá eu vou fazer. Não, a gente tem que se preparar, tem que trabalhar, tem que dar o passo inicial, né? Tem que dar o pontapé inicial na bola para que a gente possa efetivamente caminhar e melhorar. E quando a gente olha a vida, né, apenas pelo ponto de vista material, a gente não tem uma perspectiva de longo alcance, né? Porque o nosso universo são o quê? Os 80, 60, 100 anos, né, que a gente passa aqui encarnado, mas na grande verdade, quando nós trabalhamos essa questão, não é para a vida material, é para a vida espiritual, porque a vida do espírito é infinita, ela não termina, ele vai progredindo, vai nessa condição para até chegar. E na verdade, não é um projeto da espiritualidade, né, que a gente abandone a vida material, porque nós precisamos da vida material, né? Quando alguém fala, não, o corpo não importa, claro que importa, porque o espírito não vai conseguir evoluir se ele não estiver encarnado na matéria. É encarnado na matéria que o espírito evolui. Então, essa escola de aprendizado, né, para o espírito, ele é aqui na Terra, e quando saímos da Terra na erraticidade, e quando nós voltamos para nossas próprias expiações. Então, na grande verdade, o que a gente vê? A matéria ela não é o alvo, né? Não é o objetivo do espírito, não é a matéria. Portanto, assim que a gente passa por aqui alguns anos e depois sai. Mas é o meio, não existe outra forma de progresso, né, que não seja através da matéria. E aí, quando a gente pauta a nossa vida tão somente na materialidade, né, não raro, né, a gente encontra decepção, né? É a frustração, porque às vezes a pessoa, enquanto jovem, ele tem aquela vida, não sei o quê, quando ele vai chegando a uma certa idade, que ele perde, seja a condição física, seja a condição financeira, seja, enfim, a beleza do corpo físico e tudo mais, ele começa a entrar na decepção, na frustração, né? Seguido daquele arrependimento. E quando isso não acontece durante a encarnação, a gente tem uma série de informações de espíritos, em vários livros aí da doutrina, que o espírito mostra na vida espiritual, ele se mostra arrependido, e ele diz do tempo que eu perdi, né? Daquele momento daquilo que eu não fiz, daquilo que eu deixei de fazer, ainda que fosse pouco, né? Mas
ele vai naquela condição se arrependendo daquilo. E isso é exatamente que no texto do livro, Emmanuel chama de renunciação da animalidade. Bom, no outro item ele vai dizer o seguinte: se a civilização exige o desbravamento da mata virgem para que as cidades educadas surjam sobre o solo e para que as estradas se rasguem soberanas, é indispensável a eliminação de todos os obstáculos, à custa do sacrifício daqueles que se devotam ao apostolado do progresso. Então, ele está comparando, né, a condição nossa espiritual, né, na questão da construção de uma estrada. Então, que naquele momento que vai fazer aquela urbanização, etc., tem que eliminar todos os obstáculos, sejam árvores, sejam pedras, sejam, enfim, vai ter que drenar os rios, os vales, etc. Ele compara com a gente, falando que nós precisamos eliminar, né, à custa do sacrifício daqueles que se devotam ao apostolado do progresso, são os espíritos bons, né, para que a gente possa crescer. E aí eu fui buscar lá o que é, qual o significado desse termo obstáculo, né, lá no dicionário, no Oxford. Ele vai dizer que é algo que impede ou atrapalha o movimento, a progressão de alguém ou alguma coisa, né? Aquilo que atrapalha, aquele obstáculo, aquilo que não deixa, que não permite que eu siga, né? E ele diz que pode ser, que são barreiras ou dificuldades que atrapalham ou dificultam a realização. Movimento ou progresso podendo serem físicos, como uma barreira, legais, sociais ou até internos, psicológicos. Então, o interessante é que lá no próprio dicionário, que não tem a ver com a questão, né, religiosa, com a questão espírita, que é um dicionário da língua portuguesa, ele vai abordar aqui a questão psicológica. Quando a gente fala em questão psicológica, para nós que militamos na doutrina espírita, sabemos que a questão psicológica são questões do espírito, né? Que estão encravadas, que a gente precisa trabalhar para que a gente se coloque numa condição melhor, como a gente falou. E aí, que obstáculos são esses a que Emmanuel se refere, né? A gente vai encontrar lá o orgulho criando barreiras que impedem a humildade, as emoções negativas, né, como a maldade, a inveja, a hipocrisia, ressentimento, inconformidade, né, a resistência em aceitar as próprias imperfeições, né, jogando, a gente pega isso e joga isso para o inconsciente, né. Então, eu não quero pensar nisso, mas quando eu digo não quero pensar nisso, não é que eu modifiquei a minha forma de ver, é que eu, em vez de trabalhar essa questão, não quero pensar, não quero falar, vou ficar. Então ele diz que essa questão, essa resistência em aceitar essas imperfeições, exatamente é um dos obstáculos que a gente caminhe, né? As distrações, né? A fadiga espiritual, que é aquele cansaço de seguir em frente, né? E a pessoa se sente esgotado para que possa enfrentar as provas que estão sujeitos. É que, eu já passei pela religião tal, passei por tal, já fiz isso, já não sei o quê, já dei. Como coisa que isso é o caminho. Às vezes a nossa dificuldade é muito maior e por questão de prova, né, ou de expiação, a gente tem que encarar, tem que fazer para que a gente possa sair daqui mais feliz do que a gente entrou, né? E aí a gente faz um questionamento, né? Eu gosto sempre de perguntar, né? Porque falar é fácil, mas e daí? Qual o espírito encarnado do planeta Terra que não convive com esse obstáculo? Não tem ninguém. Todos nós aqui convivemos com isso, né? Quem não luta com essas dificuldades? Então, todos nós temos essa dificuldade, que isso é próprio do planeta Terra. O que nós precisamos fazer é o quê? Desenvolver a nossa capacidade intelecto-moral, né, para que a gente possa administrar. Então, tem um pensamento muito interessante, isso aqui, eu tenho esse pensamento guardado assim, nos meus alfarrápios de muitos anos, né? Meu irmão, ele estudava no terceiro ano de ginasial na época, isso lá pela década de 60, e a professora um dia deu ele e falou assim, que legal, aí eu guardei, né? E que diz assim, o rio chega ao seu destino porque aprendeu a contornar os obstáculos, né? Deve ser conhecido, né? Que é uma metáfora, né, para a vida que ensina o quê? O que esse pensamento ensina? Quando diz, o rio chega ao seu destino porque aprendeu a contornar os obstáculos. Ele ensina que a persistência não é rigidez, né? Então, o fato da gente caminhar não é sair, né, batendo com a cara na parede, como se diz, não. Eu tenho que caminhar com persistência, mas não de forma rígida. Porque eu tenho que ter o quê? Flexibilidade e ter inteligência para que eu possa ir quebrando essas barreiras, né, nossas do espírito, né, na convivência e tudo mais, né? Quantas vezes a gente precisa, às vezes, no trabalho, conviver com alguém que é difícil aquela convivência. Então, a cada momento, a gente precisa o quê? Precisa estar orando, precisa estar buscando, precisa estar caminhando para que a gente possa ter essa força, né,
ele não vai mudar, mas eu posso mudar, eu posso ter uma forma que a espiritualidade me traga para que eu possa encaminhar, para que eu possa seguir ali. Então, é essa questão que a gente vê, né? Não é persistência, né? A persistência não é rigidez, mas ela é o quê? Flexibilidade e inteligência. E aí, Emmanuel, lá no outro item, ele vai dizer que a humanidade atual, em seu aspecto coletivo, considerada mentalmente, ainda é uma floresta escura, povoada de monstruosidades, né? Se nos fundamentos evolutivos da organização planetária encontramos animais pré-históricos, oferecendo predominância do peso da ferocidade sobre quaisquer outras características, nos alicerces da civilização do espírito ainda perseveram os grandes monstros do pensamento, constituídos por energias fluídicas emanadas do centro da inteligência que lhe dão origem. Então ele vai dizer que, né, no aspecto coletivo, na humanidade atual, né, quando ele analisa mentalmente, e não é questão tecnológica, né, na questão da tecnologia, a Terra está muito elevada, e todos nós sabemos disso, né? A coisa avançou, a tecnologia, a ciência vem avançando em todos os sentidos, né? Já há alguns anos, a minha filha ainda era acadêmica de medicina, ela já tem aí quase 10 anos de formada. Naquela época era acadêmica, ela assistiu uma operação com robótica, né? Que lá dos Estados Unidos os caras fizeram uma operação no hospital aqui em São Cristóvão, né? De lá eles fizeram sem nada, tinha toda a equipe médica para se desse problema fazer, mas com o robô eles fizeram dos Estados Unidos toda a cirurgia aqui. Ou seja, a tecnologia nossa está avançada, mas a moral é como o Emmanuel está dizendo aqui, né? A gente ainda está nessa questão, né? Nessa predominância, né, do peso da ferocidade sobre os demais característicos, né, outras situações da questão do Evangelho de Jesus, da moral cristã, né? E ele diz, isso aí fornece o quê? Esse embate, esse embargo para a civilização do espírito, né? E com isso perseveram, o que ele diz, os grandes monstros do pensamento, constituídos por essa energia fluídica emanada do centro da inteligência que me oferece origem. Por quê? O meio é aquilo que todos nós somos. Nesse momento aqui, com certeza, a energia fluídica que deve ser excelente, que todo mundo aqui está pensando no bem. Todo mundo aqui, ou pelo menos se não todos, a grande maioria, está pensando em fazer, em buscar, em conhecer. Agora, quando a gente sai ali fora, é complicado. Tem um orador lá em Niterói que ele costuma dizer, olha, cara, dentro do centro espírita é fácil, a gente fica bom, a gente fica... Se chega ali fora, alguém me fecha com o carro, eu viro um leão, né? Então, essa condição, essa busca que a gente tem que caminhar para que a gente caminhe nessa questão, né, de afinidade, sintonia, né, que a gente se encontra num estado vibratório inferior, né, e às vezes muito inferior por conta do orgulho, do ódio, do sentimento, desse domínio da vaidade. Com isso, o que a gente vai fazer? Atraímos para a nossa psicosfera, nos deixando levar por sugestões, por convicções, né, uma energia fluídica muito ruim, muito baixa, muito pesada, e, na grande verdade, essa sintonia, ela ocorre por quê? Semelhança de pensamentos, né? Porque os pensamentos atraem os iguais. Se eu penso bem, com certeza vou estar pensando vou estar pensando comigo aqueles espíritos que são com pensamento elevado. Se eu, por invigilância, ou mesmo por livre-arbítrio, eu quero pensar mal, eu vou estar associado naqueles espíritos que estão nessa condição de pensar mal também, né? Bom, e aí, Emmanuel, seguindo aqui, Emmanuel diz lá no item que a gente nomeou como 4. Temos assim, dominando ainda a formação sentimental do mundo, os mamutes da ignorância e os megatérios, megatério é aquela preguiça gigante, né, da usura. Os ignodontes, que são aqueles grandes dinossauros, pesavam 3 toneladas, né, cresciam até 8 metros, da vaidade, e os dinossauros da vingança, da barbárie, da inveja e da ira. Então, o que acontece? O Emmanuel, que ele utiliza essas metáforas para que possa descrever, né, de uma maneira figurada, né, aquelas ideias, aqueles preconceitos, aquela filosofia ruim, né, que ainda domina o planeta Terra, né? E a gente vai ver a maldade, a gente vê essas guerras aí que não acabam, e vai buscar por nada, por domínio de território, por essa questão que, nessa situação, o que a gente vive aqui? Nós somos efeito disso. E quer queira, quer não, a gente acaba tomando parte, né? A gente acaba vibrando junto com essas questões, pensando junto, caminhando nessa situação e aderimos para nós, né, para a nossa psicosfera, toda essa condição
daqueles espíritos que estão pensando mal, né? Bom, e aí a gente está numa situação que de uma forma desconexa com os ensinamentos do Evangelho de Jesus, né? Nessa questão de domínio espiritual, com essas atitudes que excluem o amor, né? A caridade, a razão pela qual nós permanecemos moralmente atrasados, né? Essa é a grande verdade. E o Emmanuel vai dizer que as energias mentais dos habitantes da Terra tecem o envoltório que os retém à superfície do globo, né? Ou seja, ele está dizendo que a nossa energia mental, né, nossa, de todos nós, é tão ruim, nós habitantes da Terra, que a gente fica aqui retido, não conseguimos nem sair dessa questão aqui, nem talvez chegar em nosso lar, que é não chega a ser um planeta, mas é um condomínio, um local de experiência, de crescimento espiritual, né? Então, raros são aqueles cuja mente vara o teto sombrio com os raios de luz dos sentimentos sublimados que lhes fulguram no templo íntimo. Ou seja, a própria prece nossa, a própria condição nossa de pedido, né, na nossa condição, às vezes, tão ruim, onde o sentimento vem abalado, a gente não consegue, como ele diz aqui, né, sair, né, do teto sombrio dos raios de luz, porque aquela própria condição impede que a gente vá nessa situação, né? E aí, como o mal supera o bem, em função do nosso atraso espiritual, né, moral, que Emmanuel revela, essa corrente de energia que é formada, né, por esses turbilhões de pensamento, ela é pesada, né, muito pesada. E com isso ela impede que essa sintonia, esse intercâmbio com essas entidades de maior elevação espiritual, né, que o Emmanuel diz que não vara o teto sombrio com os raios de luz dos sentimentos, né? Porque o nosso sentimento está sempre carregado, né, de ódio, né, distante da fraternidade, aquelas emoções aversivas, desejo de destruição. E aí, quando a gente vê, eu abordei isso aqui na vez passada que a gente esteve aqui, né, quando chega na época do Natal, a gente observa a psicosfera da Terra assim, tranquila, leve, né, melhor, né, naquela condição onde todos querem fazer o bem, mas passado esse momento, né, no mês seguinte, a coisa já está ali, guerra, bombardeio, não sei o quê, e a gente acaba aderindo em pensamento, né? A gente toma partido nisso. Liga a televisão, só tem notícia ruim. Quando eu mesmo saí de casa, estava lá passando lá o repórter, eu não ouvi, fui contando, não ouvi uma notícia que fosse boa, porque tudo é ruim. Os caras coletam aquilo e que vai formando no nosso pensamento essa condição, né, ruim, essa condição negativa que vai dando origem a essa psicosfera da Terra, né? Bom, Emmanuel diz que o pensamento é o gerador dos infracorpúsculos ou das linhas de força do mundo subatômico. Então, a gente não tem ideia, né, de quando eu penso, quando eu faço conexão com outros espíritos, né, com quem eu estou pensando, com quem eu estou buscando. Às vezes até de brincadeira, a gente fala, olha o que o cara está, olha onde ele está sintonizando, olha o que ele está buscando, olha o que ele está fazendo, né? Então, e o mundo subatômico é menor, abaixo do átomo, né, do pensamento. E ele é criador de correntes do bem e do mal, como diz o Emmanuel, grandeza ou decadência, vida ou morte, e ele diz, segundo a vontade que os exterioriza e dirige. Ou seja, cada um de nós, eu sou responsável por aqueles pensamentos que eu esteja exteriorizando, que eu esteja dirigindo, eu estou buscando o sincronismo com quem? Eu estou paralelando com que tipo de pensamento? E aí, a partir daí, eu mesmo dizer, cara, estou mal, não devia seguir por aqui, devia seguir por lá, mas eu preciso, dentro da prece, dentro das orações, dentro do estudo, dentro do livro da compreensão, mudar essa minha maneira, né, de pensar, de agir, de fazer. E diz o Emmanuel, e a moradia dos homens ainda está mergulhada em fluidos ou em pensamentos vivos e semicondensados, de estreiteza espiritual. Então ele está dizendo que o pensamento dos homens, que é da terra, a gente ainda está nessa condição, né, dessa estreiteza espiritual. Ele diz brutalidade, angústia, incompreensão, rudeza, preguiça, má vontade, egoísmo, injustiça, crueldade, separação, discórdia, indiferença, ódio, sombra e miséria. Então, o que a gente tem dessa lição aqui, o que a gente precisa lembrar é que o pensamento, como ele mesmo diz aqui, é energia viva, mento eletromagnética, ela é mental, tem eletricidade, tem magnetismo, com potência de radiação das nossas interações. A gente, às vezes, levanta de manhã e fala, hoje está horrível,
o dia está ruim, vai dar tudo errado, não vai não sei o que. E dá mesmo, porque nós projetamos esse dia ruim, nós projetamos essa condição ruim. Diferente se eu levanto, não estou bem, coisa e tal, mas se eu sento na minha cama, faço uma prece, pego lá o livro, leio uma parte do Evangelho, tem uma série de preces do Evangelho, se eu não sei fazer, se eu começo a buscar essa força, mesmo que eu vá entrar em dificuldades, mesmo que aquilo seja, mais a situação fica mais leve. Porque eu busquei uma interação com a espiritualidade, com aqueles meus mentores, aqueles meus benfeitores, que vão estar me ajudando para que eu possa sair daquela condição. Agora, se a gente fica naquilo, se nós já projetamos ruim, né, como diz o jovem, vai dar ruim. Porque não é que o Espírito chegou, eu mesmo já comecei, eu mesmo já entrei nessa vibração de dificuldade. E aí, Manuel Filomeno de Miranda, no livro Nos Bastidores da Obsessão, na psicografia do Divaldo, ele diz assim: o pensamento é sempre o dínamo vigoroso. Dínamo é aquilo que produz energia. Hoje chama gerador, lá atrás, muito tempo, muitos anos chamava dínamo, em corrente contínua. Fala assim, é o dínamo vigoroso, né? Ele produz essa energia, que emite ondas e que registra vibrações em intercâmbio ininterrupto. Esse intercâmbio ininterrupto é o quê? É esse paralelo que entra com outros. E esse paralelo, ele só acontece no caso de energia elétrica se for na mesma frequência, né? Foi exatamente igual. Quando ele traz aqui, esses pensamentos vão estar sempre intercambiando com aqueles que estão na mesma frequência vibratória. Se eu estou pensando bem, eu vou estar buscando, né, essa questão. Se eu, às vezes, estou mal, mas eu não quero pensar nisso, não. Faço lá uma prece, rezo um Pai Nosso, faço alguma coisa e saio daquilo ali, eu cortei o meu paralelismo com aquele pensamento ruim e vou buscar o bom. Ao contrário, se eu começo a insistir naquilo ali, vou desenvolvendo, eu continuo nessa questão, né? Bom, e aí continua o Filomeno. Intercâmbio ininterrupto nas diversas faixas que circulam a Terra. Das vibrações da mente espiritual, a mente espiritual e o espírito, né, dependem a harmonia ou desarmonia orgânica da personalidade e, portanto, a saúde ou a doença. E a gente sabe, né, que isso aí começa lá na nossa conotação como ser encarnado, né? Nós somos espírito, que é a parte inteligente, perispírito, que é o invólucro entre o espírito e o corpo físico, e o corpo físico. Então, tudo que vem do pensamento, né, está lá no espírito, ele vai entrar no perispírito e, através do centro de força e dos plexos, vai atingir meu corpo físico. Por isso que, se eu já saio de manhã achando que vai dar ruim, vai dar mesmo, né? Bom, a gente sabe o quê? Que a psicosfera da Terra, né, ela se constitui de uma atmosfera mental, como o Filomeno falou aqui. E ela é formada por quê? Por essas emanações de pensamentos, sentimentos, emoções, de todos os seres encarnados e desencarnados. E aí que é o problema, né? Porque eu não sei quantos inimigos desencarnados eu tenho, quantos desencarnados que me consideram antipáticos, quantos desencarnados que estão tentando que eu caminhe por uma situação de dificuldade. E aí, sempre que eu caminho para essa situação de dificuldade, sempre que eu caminho para esses pensamentos ruins, eu tenho que estar atento para que eu não esteja sendo induzido a uma condição de erro e que amanhã aqueles que são meus inimigos espirituais vão estar batendo palma. Por quê? Muitas vezes diz, não, fulano está obsidiado, está sofrendo obsessão, o espírito adora falar em obsessão, né? Mas, na grande verdade, muitas vezes sou eu que estou permitindo ser assediado por aqueles que estão tentando fazer, eu estou dando margem, estou dando abertura para que eles consigam fazer, né, essa condição, né? Então, por quê? Na nossa condição, nós estamos nessa situação no reflexo do estado mental coletivo, né, dos pensamentos negativos. E quando eu vou dar origem a esse ambiente pesado, né, nessa questão que se junta, né, exemplo que a gente observa nos períodos de guerra, né, no ambiente saudável, e no ambiente saudável, como a gente falou, de vibrações, como foi o caso do Natal. Bom, e aí Emmanuel vai dizer o seguinte: com a demonstração da sobrevivência da alma, porém, a consciência humana adquire domínio sobre as trevas do instinto, controlando a corrente dos desejos e dos impulsos. Então, ele está dizendo aqui que tudo isso que a gente faz numa condição mais atrasada, de espírito menos conhecedor, eu prefiro conhecimento que atraso, né? Mas, em verdade, a gente sabe que é isso,
né? E a gente vai, tudo isso que está sendo feito é por conta do instinto. E na medida que eu vou caminhando, que eu vou tomando consciência, que eu vou adquirindo um domínio sobre essas trevas, desconhecimento do instinto, eu vou controlando essa corrente dos meus desejos e impulsos. E com isso que eu sou erguendo as aspirações, né, para níveis mais altos. Ou seja, na medida que eu cresço moralmente, né, no caso, pelo conhecimento, pelo estudo da reencarnação da doutrina espírita, eu vou seguir por uma escolha diferenciada, né? Na medida que eu caminho nessa situação, né, a gente vai caminhar, porque eu vou começar a não mais fazer algo instintivo. Tive vontade ali, fiz ali. Não, eu vou pensar ao fazer alguma coisa, se é aquele melhor que eu estou fazendo, se eu vou prejudicar o meu semelhante, se é aquilo que eu estou fazendo, se eu gostaria que fizesse para mim. E nessa situação, por quê? Porque já não domina mais o instinto, mas eu tenho o domínio do instinto com a minha inteligência, com o meu poder de escolha. Bom, e lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 4, no livro 1, Kardec vai abordar inteligência e instinto. Ele perguntou a Kardec, né, para o Espírito que estava orientando, né? O instinto independe da inteligência? Os Espíritos disseram para Kardec, precisamente não. Por isso que o instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência sem raciocínio. Por ele é que todos os seres preveem suas necessidades. Então, o instinto está presente em todos os seres, como ele está dizendo aqui, nos animais e na gente também. Mas o que ele está dizendo, né, que essa inteligência sem raciocínio, ou seja, eu vou fazendo porque eu vou fazendo e vou naquilo ali, mas para nós que já frequentamos a doutrina espírita, para todo aquele que acredita no Evangelho do Mestre Jesus, não vale essa situação, porque nós já temos o conhecimento do bem e do mal. Nós não ignoramos, nós podemos até não seguir, não fazer, mas nós sabemos quando e em que momento eu não devo fazer, até quando eu não devo caminhar. Então eu tenho essa informação, já não estou numa situação totalmente instintiva, né? E na pergunta 74, Kardec perguntou, pode estabelecer-se uma linha de separação entre o instinto e a inteligência? Isto é, precisar onde um acaba e começa a outra? Ele diz não, porque muitas vezes se confundem, mas muito bem se pode distinguir os atos que decorrem do instinto dos que são da inteligência. Ou seja, esse balanceamento, né, ele começa a ocorrer, ele passa a acontecer, né, pelo despertar do bem e do mal, né? Quando eu conheço efetivamente os ensinos do Evangelho de Jesus. Quando eu estou nessa condição, né, eu começo a entender essa diferenciação de saber que eu não posso, através do instinto, me deixar dominar pelas minhas ações, que eu tenho que ver do outro lado o meu semelhante. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 8, falando, o título é a lei do amor, então tem uma mensagem do Espírito Lázaro, que ele diz, o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Então, e o que a gente está dizendo? Na medida que eu caminho, que eu progrido, né, eu saio do instinto e vou nessa questão, né, do sentimento, vou dominando. No seu início, o homem não tem senão instintos, né? É aquele início lá do homem inicial, etc. Mais avançado e corrompido, né? Esse corrompido aqui não é de corrupção, né? De prazeres materiais imediatos, né? Ele só tem sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas este sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações humanas, sobre-humanas. Então, por que essa questão de a gente estudar o Evangelho de Jesus? Por que a situação da gente estar olhando, estar buscando? Porque é através disso, né, através desses ensinamentos, no nosso caso, da doutrina espírita, que a gente vai conseguir, né, dominar o instinto e transformar o instinto em sofrimento. Porque o instinto não vai deixar de existir nunca, foi falado aqui no Livro dos Espíritos, a gente vai ter sempre. O que eu preciso fazer é trabalhar para que eu não haja de forma instintiva como agem os animais, né? O animal, ele quer comer, ele vai matar, ele vai fazer o animal feroz, etc. Agora, se eu tenho essa visão, né, eu já não vou estar mais numa situação instintiva, eu vou pensar para fazer. Aquilo que eu vou fazer ao meu semelhante é bom para mim, eu gostaria,
Se eu sim, eu vou fazer. Se não, peraí, para um bocadinho para que eu possa. Mas eu vou levar uma vantagem, eu vou ganhar um dinheiro, eu vou fazer um bom negócio, etc. Mas lesando o outro, será que isso vai ser bom para mim? Com certeza não, né? Pelo menos segundo a doutrina do Mestre Jesus, não. Bom, e aí Emmanuel segue falando assim: os corações despertados para a verdade começam a entender as linhas eternas da justiça e do bem. A voz do Cristo é ouvida sob nova expressão na mais profunda acústica da alma. Então, nessa questão, quando ele fala corações despertados para a verdade, a gente aderiu o que é esse autoconhecimento, né? Porque o autoconhecimento, ele traz essa expansão da consciência, né? E com isso, a nossa sensibilidade espiritual, ela vai caminhando para uma condição melhor, né? A gente passa a olhar na situação além da matéria, a gente passa a pensar na nossa vida do espírito, na vida do outro lado. Amanhã eu vou desencarnar, não sei que dia, mas com certeza ninguém vai ficar aqui, né? E aí a gente começa a ver o controle das nossas emoções, né? Dos nossos comportamentos, por uma sensibilidade diferenciada, melhor, analisando não de uma forma automática, né? E aí a gente sente que o sofrimento, a dificuldade do outro, e passo a começar a agir, né, com essas visões de empatia, né, não vendo agora o outro como irmão, né? E esse processo da alienação interior, ele leva sempre ao desapego de ilusões, né? É muito comum, eu passei, fui novo, como as pessoas aqui, mas hoje quando chega a certa idade, a gente, poxa vida, aí, pô, perdi tempo, não fiz isso, não fiz aquilo, podia ter feito melhor isso, podia não ter dormido com essa, entendeu? Então a gente faz nisso. E aí, com isso, é muito comum dizer assim, hoje eu não faço mais isso. E quando a gente, ou não é só depois da idade, né? Mas em qualquer circunstância, quando a gente tem consciência de alguma coisa que fizemos ou não fizemos, quem diz, eu hoje não faço mais isso adere à condição espiritual, e mesmo desencarnado amanhã, a gente realmente não vai fazer mesmo, porque o espírito volta com aquela formação. E é por isso que muitos espíritos, quando a gente vê o Chico Xavier, pega a história do Chico, quem gosta ou quem não leu, a gente vai ver que ele caminha nessa condição, ele foi um espírito diferente, ele né, porque ele esteve aqui encarnado, mas é espírito. É um espírito diferente, diferenciado, que caminha com a visão diferente das coisas da Terra, não é mais aquele espírito que está preso aqui. Bom, e aí que verdade é essa que Emmanuel está dizendo, né? Que verdade é essa que ele está colocando corações despertados para a verdade, né? Lá no livro Lázaro Redivivo, do Irmão X Humberto de Campos, psicografado pelo Chico, ele está dizendo que a verdade é a realização eterna que cabe a cada criatura consolidar aos poucos, dentro de si mesmo, utilizando a própria consciência, sempre conduzindo para o desenvolvimento intelecto moral, pois a verdade é filha do tempo e não da autoridade. Então, muito interessante isso, né? Que às vezes a pessoa, agora, na próxima encarnação, eu vou não sei o quê, vou voltar. Não vai, não. Porque o progresso, ele não dá salto, a gente tem que ir caminhando, a gente vai fazendo, vai caminhando, vai burilando, vai seguindo nessa questão. E como ele diz aqui, né, lá o Irmão X, o desenvolvimento intelectual moral, a verdade, ela é filha do tempo e não da autoridade. Seja agora, faça a verdade. Não adianta, a gente vai burilando, vai caminhando para que a gente chegue a essa condição diferenciada. Bom, aí segundo Emmanuel, ele vai dizer, quem acorda converte-se num ponto de luz, no cerro denso da humanidade, passando a produzir fluidos ou força de regeneração e redenção, iluminando o plano mental da Terra para a conquista da vida cósmica em grande futuro. E aí, o que acontece, né? O que significa, né, esse acordar, né? No dicionário a gente vai ver que acordar é despertar do sono, né? Recobrar sentimentos, recobrar consciência, né? E quando Emmanuel traz essa abordagem, né, que ele fala de sair da ignorância espiritual, né? Ele diz que a gente passa a ser um ponto de luz, a gente começa a iluminar outras consciências, né? Porque não só aquele espírito que chega nessa condição melhor, ele não só bate cabeça, como diz aí o jovem, né, naquela questão, mas ele já começa a se iluminar e também começa a criar ponto de luz para aquelas consciências que estão no seu entorno, né? E é uma mensagem que ela não é de egoísmo, né? Ela não busca a própria evolução, né? Quando o Emmanuel traz isso aqui, mas ele busca essa disseminação da solidariedade, né? Do sentimento de fraternidade, né? Que precisa veicular, né?
todos os espíritos, porque o crescimento espiritual, ele passa pela convivência com o nosso próximo, não é uma questão minha individual. Ninguém cresce sozinho. Por isso nós encarnamos na coletividade, que começa com a família, né? Com o trabalho, com a sociedade, tudo aquilo, porque a nossa evolução, né? Ela depende de que eu interaja com outros espíritos, né? Aqui encarnados, amanhã desencarnados também, mas sempre vai existir interação. A família não existe por acaso. Tudo isso é preciso para que o espírito possa efetivamente evoluir. Bom, o Emmanuel vai dizer que, em verdade, pois, nobre é a missão do espiritismo, descortinando a grandeza da universalidade divina, acanhada visão terrestre. No entanto, então, quer dizer, o espiritismo é nobre a visão dele, né? Porque ele mostra e descortina, né, como diz aqui, a grandeza da universidade divina. No entanto, muito maior e muito mais sublime é a missão do nosso ideal santificante com Jesus. Não adianta o que ele está mostrando aqui, que eu venha aqui, que eu fale, que eu traga, que eu estude em casa e fale para as pessoas. Não, se eu não mudo a minha forma de ver, se eu não mudo a minha forma de agir, não adianta nada disso aqui, porque pode até servir para outros, mas para mim não vai servir. Então eu preciso caminhar nesse ideal santificante com Jesus. Vou mudar de um dia para o outro? Claro que não, mas eu tenho que buscar não retroceder. Aquele avanço que eu fiz, eu não posso voltar. Eu não posso caminhar, né, em sentido contrário, não posso andar para trás, como se diz, né, na gíria, né? Porque só isso vai trazer o engrandecimento da própria Terra, a fim de que o planeta se divinize para o reino de amor universal. Então, é nossa essa missão de escolhas, né, que são individuais, para que a gente saia dessa condição de mundo de expiação e prova para o mundo de regeneração. Então, se fala muito, não, a Terra vai mudar, a Terra vai mudar o dia que os espíritos estão aqui mudem. Claro que a gente sabe que em dado momento, né, isso não vai ficar toda a vida assim, vai acontecer o que já aconteceu uma vez, né, quando os capelinos vieram para cá. Mas, de qualquer forma, a mudança ela tem que partir de cada um de nós. Ela tem que ser nossa para que a gente caminhe para lá. E lá no livro Missionário da Luz, trazido por André Luiz, através da psicografia do Chico, tem uma informação lá do espírito Alexandre, que é um benfeitor, um grande benfeitor, e ele vai dizer que, abandonando as faixas do nosso primitivismo, quer dizer, aquela questão lá do instinto, devemos acordar a própria consciência para a responsabilidade coletiva, a fim de que o superior, né, é a de dar amparo ao inferior e educá-lo. Ou seja, nós precisamos buscar fazer com que aquele que depende de nós, seja na família, seja no trabalho, seja como for, que a gente possa ajudar que ele desenvolva. Isso, às vezes, leva tempo, leva, às vezes, encarnações. Mas não podemos jamais concordar, dizer, não, isso mesmo, não, faz, não. Não, tem que tocar. É por aí, você acha que é o melhor, é essa a sua escolha mesmo, isso vai te trazer prejuízo, enfim. Fazer a nossa parte daquilo que a gente conhece, né, daquilo que a gente leva. Ele vai trazer nessa situação esse ensinamento da evolução, é esse processo coletivo, né, como diz aqui o Alexandre, né? É o superior educando o inferior para que ambos avancem, né? E aí vão construir essa ponte de luz para a humanidade. A gente faz então um questionamento, por que, sendo Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, eterno, imutável, né? Bom, infinitamente perfeito, que não pune por capricho, né? E governa o universo com essas leis perfeitas, guiando os filhos à perfeição, por que ele permite que esses fatos aconteçam, né? Então, lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 634, Kardec perguntou, Kardec era meio atrevido, né? Por que está o mal na natureza das coisas? Fala do mal moral, ele não está falando aqui do mal físico, né? Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições, ou seja, criar uma condição melhor, mais avançada? E aí, a resposta do Espírito para Kardec, já te dissemos, os Espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa que o homem escolha o caminho. Tanto pior para ele se torna o caminho mau, mais longa será a sua peregrinação. É preciso que o espírito ganhe experiência, é preciso, portanto, que conheça o bem e o mal. Eis porque se une ao corpo. Ou seja, é decisão do Criador
que a gente, como espírito simples e ignorante que é criado, vá avançando por nosso próprio esforço, para que nós cheguemos a esse estado de perfeição, não a perfeição pura, que é a perfeição pura de Deus, mas essa perfeição relativa a qual um dia nós chegaremos, né? Bom, e aí, lá no livro, muito interessante, Evolução em Dois Mundos, né? Lá no capítulo 1, na parte Fluido Cósmico Universal, André Luiz vai trazer lá a questão da cocriação em plano maior e em plano menor. Eu não vou conseguir aqui abordar isso, porque também tem uma explicação, né? Porque o tempo já se faz aqui, é grande, a gente não vai caminhar. Mas aí a gente busca, então, reflexões com base no Evangelho do Mestre Jesus, onde a gente vê que o supremo objetivo do Espírito encarnado na Terra é o da sua própria renovação para a evolução, né? Nós encarnamos não para sofrer, ninguém encarna. De vez em quando, eu até quando ouço isso, eu fico meio chateado, quando a gente ouve assim, não, o Espírito gosta do sofrimento, ninguém encarna para sofrer. Nossa encarnação é para evoluir. É para que nessa questão que a gente viu aqui agora, né, dessa informação dos Espíritos para Kardec, né, da evolução dos Espíritos criados, simples e ignorantes para a perfeição, é essa o que ele traz para nós, né, essa renovação, essa evolução, né. Então a gente vai aprender, vai refletir, vai melhorar pelo trabalho que dignifica, né. Essa é a nossa felicidade, é a nossa finalidade, o sentido divino da vida. E quando Cristo, né, ele vê as esferas da luz, né, da espiritualidade superior, quando ele sai de lá e vem à Terra, né, o objetivo daquela missão foi orientar a humanidade, né, nessa direção do aperfeiçoamento. Todas as questões do Evangelho, tudo que traz ali, é mostrando que precisamos melhorar. E aí Emmanuel, num outro livro dele, Brilha a Vossa Luz, né, trazido pela psicografia do Chico, ele vai dizer que a pirâmide de elevação tão somente se alteia com a necessária segurança quando erguida em 4 ângulos distintos: compreender, aceitar, amar e servir. Ele vai dizer que quem compreende perdoa sempre. Mas o cara fez não sei o quê, Tem uma situação de uma moça hoje, no plano espiritual, uma senhora, deveria ter hoje aí, talvez uns 100 anos, chamada Irtes Terezinha, viveu aqui, né, no estado de Minas, aqui na zona da Mata. A Irtes, ela foi na prisão, na cadeia, perdoar um soldado que matou o irmão dela. O irmão dela era delegado, ela tentou ir uma opção de vezes, não conseguiu, até que foi. Ela era espírita, convicta, né, e foi lá e deu a ele o livro dos espíritos. Claro que aí fala, João Carlos, você faria isso? Não, eu sei que não, mas o nível elevado da Irtes permitiu que ela fizesse isso. Então, essa é a primeira questão, né? Quem compreende, ela compreendeu ali, ela perdoa sempre. Quem aceita vê mais longe, quem ama ilumina. O caso dela, quem serve conquista, né? E aí, nós como espírito encarnado, nós temos que fazer a nossa parte, né? Que consiste em quê? Aquilo que o Emmanuel falou, fazer brilhar a nossa luz seguindo as recomendações do Mestre Jesus. Então, lá em Mateus, está escrito lá, assim brilha a vossa luz, Mateus 5,16, diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, se a gente se torna um cristão, não perfeito, que não vamos ser nessa encarnação com certeza, mas um modelo de ação, né, para os outros, a gente começa a trazer, né, essa luz, como ele falou, iluminando consciência e levando essa condição diferenciada que é o trabalho do Cristo. E como a gente fazer isso, né? A meta para a consecução desse objetivo? A gente fazer a nossa escolha certa, estamos aí no início do ano, aí, acabando o primeiro mês, mas que a gente pode ainda colocar isso como um projeto, né, de vida do ano, né? Fazer a nossa escolha certa de onde eu quero chegar, né? Eu vou eleger a melhor rota, né, com determinação, sem atalhos. E muitas vezes, eu não posso fazer nada, eu não tenho dinheiro para dar esmola. Quem disse que caridade é dinheiro, né? Quantas vezes alguém dá um banho no doente, quantas vezes a pessoa visita um doente, visita uma pessoa que está ali numa dificuldade em casa, visita o hospital, enfim, tem uma série de coisas que são caridade que não precisa de dinheiro, não custa dinheiro, né? Quantas pessoas fazem isso, né? E na própria casa espírita está ali junto, então é um plano interessante para que ele possa fazer, escolher essa rota, né? E também fazer diferente daqueles, né, que como não sabe para onde vão, qualquer caminho serve, né? Então o cara passa ali, vão ali, eu não tô nada, então eu vou ali nessa questão, né? E a gente não pode deixar, né, tá lá no Evangelho de Jesus,
não podemos nos deixar conduzir por cegos, né? Segundo as palavras do próprio mestre. Se eu me deixo conduzir por aquele que nada sabe, eu nada sei, eu vou cair no buraco junto com ele. Então isso está lá em Mateus, no capítulo 15, versículo 14, quando Jesus diz, deixai-os, são cegos, guias cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Ele se refere àqueles fariseus, aqueles escribas, né, como líderes que não compreendiam a verdadeira lei, né, e os ensinamentos que começavam a querer guiar o povo naquela verdade, e foram levar para ele ao mestre, está lá, o pessoal guiando, não, deixar, eles são cegos, são guias de cego. Se eu quero seguir um cego, caminhar ali, com aquele conhecimento que eu tenho, porque quem vê a casa espírita, quem sabe, quem ouve o evangelho de Jesus, quem estuda, sabe, tem discernimento perfeito, né, daquele que está caminhando, que ele está levando para a verdade, e que normalmente não é fácil, né, não é fácil estar aqui hoje uma sexta-feira, né, às 21 horas, aqui, estar aqui ouvindo alguém falar, eu sei que não é. Era melhor se eu estivesse lá na rua, nos prazeres da vida, muito melhor. Mas por quê? Porque as nossas escolhas são escolhas diferenciadas, que a gente quer crescer, a gente quer mudar, a gente quer caminhar, né? E aí, lá em Marcos, no capítulo 13, versículo 13, Jesus falou, né? Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, perseverar até o fim, esse será salvo. Então, precisamos do quê? Da nossa perseverança, da nossa continuidade, do nosso trabalho, do nosso pensamento contínuo, da vigilância e da oração, para que eu saiba para onde eu quero ir, para onde eu quero chegar, e dessa forma, né, eu caminhar, né, para que eu possa fazer as minhas escolhas, para que eu possa chegar, né, e nesse intuito atingir aquilo que é o capítulo, que é o título do capítulo de Emmanuel, né, nesse livro roteiro, que ele chama de renovação. A renovação ela é paulatina, ela é lenta, ela não acontece de um dia para o outro, de uma hora para outra, mas é questão daquilo que Jesus falou. Aquele que perseverar até o final será salvo. E essa salvação é muito interessante, que a gente tem que entender que não existe aquela salvação que algumas correntes religiosas pregam, que não, vai ficar lá do lado de Deus, não sei o quê, com Jesus tocando trombeta. Não é isso. O Emmanuel diz que essa salvação é a nossa modificação, a nossa elevação espiritual, a nossa liberação, né? Ou libertação daquilo que é mal, da matéria, desses prazeres, para que a gente caminhe. Então, isso sim, segundo Emmanuel, é salvação. Não existe essa questão, não, será salvo, como alguns irmãos nossos aí dizem, né? Ah, comprou a salvação, comprou a passagem para o céu. Não existe isso. A nossa compreensão, a nossa inteligência, né? Como pessoas hoje, com toda a informação, com toda a tecnologia, ela não permite mostrar, não permite pensar nessa questão dessa forma, né? Bom, e assim a gente, já são 21 horas, a gente agradece aqui a atenção de todos que estão aqui ainda nos ouvir, né? E pedindo ao Mestre Jesus que possa acompanhar cada um até as suas casas, suas residências, né? E que traga, né, para nós essa absorção da informação, para que a gente possa efetivamente, aos poucos, de forma paulatina, mudar a nossa forma de ver a vida, a nossa compreensão e seguir por uma condição melhor. Que Jesus nos abençoe, boa semana, bom ano de 2026 para todos, na luz do Mestre Jesus. Muito obrigado.